Olá, irmãos, graça e paz do nosso Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar um assunto muito revelador. Basicamente, nós vamos falar sobre a história de Israel, do povo de Israel, em João capítulo 4, dentro de um só capítulo. É uma narração incrível, né? O Evangelho de João é o evangelho mais profundo. Para quem estuda profundamente sabe, ele é o mais simples para a evangelização e, ao mesmo tempo, é o mais profundo. Então, nós vamos falar hoje sobre a mulher samaritana, sobre os 5 maridos que ela teve e o 6º que não era dela, sobre o intervalo que tem na narração. João, quando está narrando essa história, ele faz um intervalo na narração da história da samaritana e dos samaritanos para falar sobre uma ceifa, sobre uma colheita, e depois ele retoma a história. Isso não foi por acaso, a inspiração do Espírito de Deus, como sempre João faz. É o evangelho mais profundo, já começa falando daquelas profundidades tremendas da criação, logo no capítulo 1, associando ali os dias da criação com os milênios, e mostra que Cristo se fez carne e se tabernaculou em nós. É incrível, é um evangelho admirável. Nós vamos falar sobre isso, sobre as peças que estão dentro de João capítulo 4. Ela tem uma ligação muito forte também com João capítulo 5. Só que vamos ficar dentro do capítulo 4. Eu vou fazer esse vídeo junto com o irmão Pedro do canal IT. A maioria dos irmãos aqui conhece. Para quem não conhece, vai passar a conhecer. E eu queria que os irmãos fossem lá e se inscrevessem no canal do irmão Pedro. Porque honrar o trabalho dos irmãos é bom. Ele tem aí agora cerca de 12 mil inscritos. Acho que é 13 mil, chegando a 14 mil. E se os irmãos ajudarem, com certeza vai subir os inscritos e vai motivar ele a gravar muito mais. Isso nos alegra, né? Com certeza, o canal cresce e nos motiva a gravar. E ele se esforça muito na palavra de Deus, na meditação da palavra. Ele não grava muito, porque o contexto de vida dele é outro, mas quando ele grava, ele traz estudos bons. Ele grava também com o irmão Israel, ele grava mais assim, comigo e com o irmão Israel. E hoje eu vou fazer um vídeo com ele. Então, para quem não está inscrito, vai lá, se inscreva. Se você chegou nesse vídeo aqui, primeiramente, você vai ver a continuação no canal dele. Se você veio do canal dele para o meu vídeo, então se você não deixou a inscrição lá, se inscreva e ativa o sininho, tá bom? É um favor que eu peço. Aqui no meu canal também. É o seguinte, ele vai explicar essa revelação dos 5 maridos. Eu, sinceramente, nunca tinha escutado antes. Diz ele que foi meditação dele. Não sei, mas é a coisa mais coerente que eu ouvi sobre os 5 maridos da mulher samaritana. É incrível. E muito revelador. Não vou falar aqui porque esse é o tema dele, né? E tá junto, tá conectado. Eu estava meditando essa semana sobre o joio e sobre o trigo e tá dentro do mesmo contexto. Então nós acabamos que conversando um com o outro e vamos fazer esse vídeo. Então vamos lá. Se você já ouviu falar dos 5 maridos da mulher samaritana, então você já deu um passeio pela história do povo de Israel. Certo? Eu vou ler aqui os textos só para contextualizar, e aí é uma leitura um pouquinho grande, mas vamos lá, eu vou destacar alguns pontos. Eu não marquei nada aqui no papel, vai ser só aqui dentro do capítulo 4 mesmo. João, capítulo 4. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Ou seja, era necessário. Não sei se essa necessidade aqui era uma necessidade apenas de cruzar um caminho para chegar no outro, mas com certeza o ponto espiritual aqui vai ficar bem claro, né? Que ele queria deixar uma grande mensagem para nós. Ainda mais sabendo o que são os samaritanos, o que são as 2 casas de Israel. Para quem não sabe, perde aqui o contexto, fica perdido nessas questões. Verso 5. Chegou, pois, em uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que dera seu filho José. Olha só os nomes. Jacó, José e vai vir a mulher samaritana. Samaria e Efraim estão relacionados. Então já tem a história aí contada, só através desses 3 nomes. José, Jacó, José e os samaritanos, que tem a ver com a casa de Israel. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem,
Assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu pedes de beber a mim que sou mulher samaritana? Aí João abre aspas aqui e explica a história, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Ele explica isso porque ele está escrevendo o evangelho para quem não está muito inteirado sobre a história do povo de Israel. Para quem está inteirado, não precisa explicar porque essa história de judeus e samaritanos, da briga entre as duas casas de Israel, já estava bem clara pelas Escrituras. Verso 10. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e o que é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar e o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? Ela foi até educada aqui, né? Ela poderia falar: se você tem água viva e não vai ter mais sede se beber da tua própria água, por que você mesmo não bebe? Ela foi até educada aqui, né? Meio irônica, mas foi educada. Verso 12. És tu, porventura, maior que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Ela está falando: você é maior que o nosso pai Jacó? Para quem não conhece a história, deveria fazer pergunta, né? Como que uma samaritana, ou seja, gentia, está chamando Jacó de pai? Jesus poderia repreender ela aqui, falando: nosso pai, vírgula, meu pai Jacó, você, gentil. Mas Jesus não repreendeu ela, porque ele viu que ela estava inteirada um pouquinho da história dos samaritanos, da história da briga das duas casas. Essa mulher era proveniente da casa de Israel. Entendeu? Verso 13. Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então a vida eterna é só depois da ressurreição. Essa fonte é o Espírito de Deus que iria nos garantir a ressurreição, a transformação dos corpos, e aí sim nós nunca mais teríamos sede. Esse é o assunto de Jesus. Verso 15. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me de beber, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai e chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Jesus estava falando uma coisa que era literal da época, real, na vida da mulher, mas que representava toda a história de Israel. Algo incrível, que é o assunto que o irmão Pedro tratou. Aí, verso 19. Senhor, disse a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que é em Jerusalém o lugar que se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Vem a hora e já chegou. Essa parte aqui, vem a hora e já chegou, é a parte que nos liga com o capítulo 5. Tremendamente revelador. Vou deixar para vocês esse estudo na descrição do vídeo, no comentário fixo, tá bom? Vem a hora e já chegou. Expressão que Jesus usa no capítulo 5. Em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Olha só a Escritura nos mostrando que essa mulher samaritana, sem o Espírito de Deus, sabia da história de Israel, da divisão das duas casas, da briga entre as duas casas. Embora ela tinha muitas coisas que ela entendia de maneira errada, ela sabia algo que a igreja, que tem o Espírito Santo, não sabe. Por que ela é chamada de gentia? Por que mesmo assim ela chama Jacó de pai? Por que ela está falando que o Messias iria vir e anunciar as coisas?
Ela estava por dentro de algumas coisas. Entendeu? Verso 26. Disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. Neste ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que fala com ela? Quanto a mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será esse porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ela. Agora, irmãos, olha a epígrafe aqui, que é válida, né, nesse contexto. Ceifa e os ceifeiros. O que vai acontecer aqui? Pode ver que vai ocorrer uma pausa na história dos samaritanos aqui. E o Senhor Jesus vai falar algo com os discípulos sobre uma ceifa. E depois João, inspirado pelo Espírito de Deus, escrevendo a sua carta, vai retomar a história dos samaritanos. Porque quando o apóstolo João escreveu esse livro, ele sabia tudo das duas casas de Israel. Toda a restauração. O Evangelho de João é o evangelho mais revelador e também o principal para falar das duas casas de Israel. É o principal. Você pode aqui em João, eu já falei isso em vários vídeos, né? Em João 4, em João 5, em João capítulo 10, em João capítulo 12, todos os pontos de restauração das duas casas de Israel. João escreveu tudo isso daqui de maneira consciente. Então houve uma pausa na história. Olha só, verso 31. Neste ínterim, os discípulos lhe rogavam, dizendo: Mestre, come. Mas ele disse: Uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: Ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Aqui começa o assunto espiritual. Um contexto literal e Jesus transforma em um contexto espiritual. Eu, porém, tá aqui, eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna, e de Sarte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Pois, no caso, é verdadeiro o ditado, um é o semeador e outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam, e vós entraste no seu trabalho. O Senhor Jesus está falando, vocês dizem que faltam 4 meses para a ceifa. Literal. Jesus fala, olha, abre os olhos, ergam os olhos, e veja que está quase tudo pronto. E vocês vão ceifar o que vocês não semearam. Em outras palavras, os profetas semearam, os profetas revelaram o sentido das festas. Trigo, joio, as primícias dos animais, os dízimos, tudo isso, Jesus está falando, são homens. E vocês vão ceifar. Não era o tempo da ceifa final, não era o tempo da ressurreição, mas o apóstolo Paulo, quando escreve para as igrejas, ele fala as primícias de Acaia, as primícias de Roma, as primícias de tal lugar, porque nós somos considerados primícias já. Antes mesmo da glorificação dos corpos, nós já somos primícias para Deus. Entendeu? E os apóstolos vão ceifar o que eles não semearam, no caso foram os profetas. Aí o assunto é espiritual, não é? Houve aqui então essa questão das festas. Foi introduzido o assunto das festas. No meio da história de Samaria, no meio da história daqueles 5 maridos. Entendeu o mistério? Verso 39. Aí João retoma a história. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Verso 40. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles. E ficou ali por 2 dias. Jesus ficou 2 dias, não foi por acaso. Outro recado. Esses 2 dias representam 2000 anos. Não tem como explicar tudo aqui agora, mas o início do Evangelho de João já mostra que João está comparando os dias da criação com milênios, a ponto de falar da festa de tabernáculos, o Senhor, mesmo sendo todo-poderoso, podendo fazer tudo só em 1 dia ou em 3, precisou de 6 dias para criar o mundo e ainda do 7º para descansar, porque o Todo-Poderoso ficou cansado. Não, Deus estava fazendo uma parábola na sua criação, uma mensagem para todo homem, que a história do homem na terra
em questão de Satanás estar solto e o homem estar pecando, duraria 6.000 anos. E no 7º viria a festa dos tabernáculos, viria a prisão de Satanás, um sábado na terra. Então, esses 2 dias em que Jesus fica com os samaritanos, significa que ele veio no 4º milênio, ficaria 2 dias com os samaritanos, aspas, né? Entende a mensagem, com os gentios, e ao 3º dia, que seria o 7º milênio, ele restauraria as 2 casas de Israel e instauraria o seu reino. Ok, verso 41. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra e diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que esse é verdadeiramente o Salvador do mundo. Acaba a história aqui. E aí, irmãos, eu quero destacar o seguinte. Veja que João poderia falar da história dos samaritanos, ele poderia falar que os samaritanos creram, que pediram para Jesus ficar lá 2 dias. 2 dias não, eles não pediram, Jesus ficou 2 dias. E Jesus ficou... Ele poderia falar isso junto com a história que ele estava narrando. Lembra que houve uma pausa para falar ali da ceifa, da colheita? Não houve? Essa pausa realmente houve na história, não é? Houve. Só que o testemunho dos samaritanos crendo, ela é um outro contexto. Porque veja que ela foi lá falar para ele, eles vieram até Jesus, ou seja, a história foi construída de uma maneira incrível. Então João fez essa pausa de propósito, contou a história da ceifa para depois concluir a ideia dos samaritanos, mostrando que os samaritanos, dentro desse plano de 2.000 anos, estariam fazendo parte dessa colheita. Essa é a revelação do texto, junto com aquela história dos 5 maridos das mulheres, dos 5 maridos da mulher samaritana, que eu não quero falar aqui agora para não quebrar a revelação do vídeo do irmão Pedro, caso você veio aqui primeiramente. Mas se você já veio, soma tudo. Não é linda a história? Então veja, ele prometeu para a mulher samaritana a água da vida. Essa água da vida, ou água viva, ela também está em João 7. Em João 7 nos remete para a festa dos tabernáculos. Incrível isso. Olha só a linha do tempo dentro do Evangelho de João. Ou seja, nós temos os dias da criação nos primeiros capítulos de João. No capítulo 4 nós temos essa história da ceifa dos samaritanos e os 2 dias proféticos, os 2 dias milenares. E nós temos no capítulo 7 a porção de novo da água da vida. Só aparece aí 2 vezes em João, para a mulher samaritana, e em João capítulo 7, no contexto de festa dos tabernáculos, que seria o 7º milênio. E ainda em João capítulo 8 nós temos o chamado 8º dia. É assustador, irmãos, é incrível. A parte da colheita, do trigo, que é o contexto aqui, eu não vou falar nesse vídeo para ele não ficar grande, eu vou falar em um próximo vídeo, aí eu relaciono um vídeo com o outro, e também é incrível. Tá bom? Então, irmãos, espero que vocês tenham assistido. Para vocês entenderem melhor essa história aqui, assista o vídeo do irmão Pedro. Se vocês já assistiram o vídeo do irmão Pedro, já entenderam a história, queria que os irmãos confirmassem as inscrições nos canais. Por favor, ajuda bastante. Compartilhe os vídeos, tá bom? Deus abençoe, irmãos. Fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus e até os próximos vídeos. Quero agradecer os irmãos que até aqui têm me ajudado. Já aproveito para agradecer. Todo esse trabalho que eu estou fazendo aqui no Brasil é graças primeiramente a Deus, mas que usou os irmãos para me manter aqui no Brasil. Minha vida completamente é mantida pelos irmãos, com ofertas voluntárias. E isso eu agradeço. Não faço isso em todo vídeo, né? Porque é uma coisa... Não é que eu estou sendo ingrato, mas eu não gosto de ficar agradecendo todo vídeo, porque quando eu agradeço, eu aproveito também para convidar os irmãos que querem fazer parte disso. Se você não tem algum lugar onde você ajuda os irmãos, você pode ajudar aqui o ministério. É bíblico, são ofertas voluntárias, e isso é muito produtivo para o reino de Deus. Tá? É tudo voluntário, de coração, e a minha vida é sustentada. O que eu como, o que eu bebo, o que eu visto, o que eu faço aqui no Brasil, é tudo sustentado por Deus, usando a vida dos irmãos, tá bom? Que o Senhor abençoe todos os irmãos
que tem contribuído na minha vida durante todo esse ano. De todo o coração, o desejo do meu coração é que Deus não deixe faltar trabalho, nem alimento para vocês, e nem trabalho no reino e nem alimento espiritual da palavra de Deus, tá bom? Tem edificado a vida de muitos, os irmãos têm colaborado com isso. E se os irmãos que ofertam obedecerem a Deus, Deus há de honrar a vida dos irmãos também, mas tem que obedecer a Deus, tá bom? Então ficam os meus agradecimentos, fica também o link na descrição do grupo do WhatsApp de ofertantes para esse propósito, caso você queira fazer parte. E é isso daí. Fica também o link que vai aparecer aí na tela final do canal do irmão Pedro. Pode ir lá também. Eu fiquei 8 meses aqui no Brasil, na casa do irmão Pedro. Durante 8 meses, ele e a esposa dele me ajudaram. Também sou grato a eles por isso. Essa história começou assim.